Boa noite você que nos assiste. Esta semana, a Mino Carta, aqui, nosso diretor de redação, nos recebe um dia antes, né? Hoje, quarta-feira à noite, o fechamento da revista também antecipado em um dia, né? Carta Capital tradicionalmente fecha às quintas-feiras, começa a chegar às bancas e computadores às sextas. Esta semana, por conta dos feriados, normalmente a gente adianta um dia, é o que está acontecendo, enfim, por isso até ainda não temos aqui ainda o rascunho da capa, o Mino ainda está bolando o seu editorial que vai ser escrito daqui a pouco na sua Brava Olivetti ali no fundo do cenário. Mas Mino, fale um pouco sobre o que você vai tratar. Você estava dizendo que vai ser algo, o seu editorial, que passará pela questão dos corruptores no Brasil, que é também nosso tema de capa. Como será? Bah, olha, são memórias no fundo, né? Memórias de duas situações diferentes. Uma eu a vivi pessoalmente e a outra eu a vivi como todos os cidadãos deste país. A primeira diz respeito a um telefonema que certa manhã de 2008 se dá aqui a esta mesma mesa, nesse telefone. E quem está do outro lado da linha está o ministro da Justiça, Tarso Genro, atual governador do Rio Grande do Sul. E que me diz Tarso Genro? Me diz: viu, prendemos Daniel Dantas. É evidente que ele pretende premiar a revista Carta Capital, que, como sabemos, sempre se esforçou para denunciar as mazelas, os pecados, as atividades ilegais do banqueiro do Opportunity. Que, aliás, chegamos a chamar de orelhudo, e aqui vale uma anotação que é muito divertida, eu acho. Chamamos a chamar de orelhudo porque ele queria grampear todo mundo, né? Nada a ver com o eventual tamanho da sua... Não. Aí de fato nós chegamos a fazer uma capa e depois usamos de novo esta imagem dele com uma orelha direita descomunal. Certo. É inacreditável, mas houve quem acreditasse, quem supusesse que a imagem tivesse razão de ser, ou seja, que o senhor Daniel Dantas tivesse um defeito físico muito grave, um ouvido que cresceu demais, certo. Uma coisa assim, tipo elefante, né, descomunal. Aí vale lembrar o que me recomendava o Raimundo Fauro, fraternal amigo. Não exagere em ironias, porque as pessoas pensam que você está falando sério. No caso, as pessoas não estavam achando que eu estava falando sério, estavam achando que aquela imagem era uma imagem verdadeira. Certo. Fecha o parênteses. Então, o Daniel Dantas, preso, e Tarso Genro liga no tom de um grande entusiasmo. Nós sabemos como acabou depois essa história. Estou falando de 2008, passaram-se 6 anos e aquela operação policial, Satyagraha não deu em nada, né? Realmente o Daniel Dantas foi preso, ficou pouco tempo na cadeia, saiu logo, graças inclusive a Gilmar Mendes, que cuidou de soltá-lo, de mandar soltá-lo. Foi preso novamente no dia seguinte, poucas horas depois, enfim, foi todo um evento marcado pela rapidez. E aí ele foi novamente solto e vive ali tranquilo, uma vida, suponho eu, abastada e feliz. No fundo, esse é um exemplo clássico, né? Porque como é que acabou aquela história? O Gilmar Mendes, no quadro do episódio, chamou o presidente Lula às falas e lá foi ele pedir a cabeça de um honradíssimo delegado que havia sido
havia sido diretor da Polícia Federal e que naquele momento era diretor da ABIN, e foi pedir a cabeça do Paulo Lacerda, porque o Paulo Lacerda, além de ter sido réu por ter fornecido elementos policiais à Operação Satyagraha, já que a Polícia Federal de alguma forma negaciava naquele episódio, não abastecia a operação com número justo de envolvidos, de policiais envolvidos. Então ele foi ao então diretor da Polícia Federal, disse a ele: olha, já que você não dá gente, eu dou. Tudo bem? Tudo bem. Então ele deu. Né? Mas além de ser réu por causa disso, além disso, Gilmar Mendes alegava que ter sido grampeado nos seus telefonemas com o então senador Demóstenes Torres, de quem todos lembramos como de uma figura impoluta. Sim. Que honrou o parlamento brasileiro. Então o chamado às falas, o Lula determinou o ostracismo do nosso querido Paulo Lacerda, que eu apreciava muito, devo dizer, aprecio até hoje. Trata-se, além de tudo, de um indivíduo de excelente qualidade, e ele foi desterrado para Portugal, né? Portugal, para ocupar um estranhíssimo cargo de adido da embaixada, adido policial, algo assim, que é uma coisa realmente inédita na história, diria, da diplomacia ocidental. Muito bem. Depois verificou-se que a ABIN não tinha a menor condição técnica de executar qualquer tipo de grampo. Não tinha aparelhagem necessária, né? Mas tudo isso foi esquecido, quer dizer, nunca houve desagravo para o Lacerda, e tampouco houve alguma palavra animadora para o delegado Protógenes Queiroz, que comandara a Operação Satyagraha, acusado de incompetência, etc. e tal, porque tinha chegado no ponto, cuidado. Ele acertou, mas era incompetente. Então esse é um excelente exemplo das razões que movem a reportagem de capa desta semana. Mini, você estava falando de alguma outra história que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, mais alguma questão que envolva nosso banqueiro? Sim, que vale sim, orelhudo. Por quê? Porque antes da Satyagraha houve outra operação chamada Chacal. Essa remonta a 2005, ou seja, 3 anos antes. E a Operação Chacal chegou a apreender um disco rígido do Banco Opportunity. Esse disco rígido, apreendido pela Polícia Federal, nesse tempo dirigida por Paulo Lacerda, foi entregue, como mandava o figurino, ao STF Supremo e ficou na mão de uma ministra chamada Ellen Bracey, a qual caberia decidir a abertura do disco rígido, o que era esperado normalmente, tratando-se de algo apreendido que devia ser investigado, enfim. Devidamente. Muito bem. Vou a Brasília, 2005, já segundo semestre. Vou a Brasília acompanhado pelo Luiz Gonzaga Beluso, meu sócio e velho companheiro de mil aventuras, e pelo redator-chefe desta revista, Sérgio Lírio. Vamos a Brasília para visitar Paulo Lacerda. A quem pergunto: por que está demorando tanto a abertura desse disco rígido? E ele me diz, impassível, a expressão de Buster Keaton, sabe aquele ator que não falava nada? Ele não falava, o Carlos,
O Paulo Lacerda falou, mas o Buster Keaton até não falava. Então diz pouquíssimas palavras. Diz o Paulo Lacerda: se abrirem o disco rígido, acaba a República. Isso é sacrossanta verdade, e eu tenho duas testemunhas, Beluso e Lírio. Essa é outra história que diz respeito. Talvez se trate de um poderoso chantagista. Ele tem esse poder de chantagem, além de ser um corruptor emérito. Sabe-se onde está esse disco rígido, Mino? Se foi aberto? Não faço ideia. Nunca foi aberto e acho que nunca será. Talvez tenha sido dividido com um buquê de flores ao proprietário, ao digno proprietário. Mas tem uma outra história que eu quero lembrar. Ele já não diz mais a respeito ao Daria Dantas, né? Eu achei que a nossa presidenta acertou ao dizer que a campanha oposicionista desencadeada por causa desse péssimo negócio que se chama Pasadena, conhecido até pela senhora essa é outra. Graça Foster. Graça Foster, não é ela inglês. A senhora Graça Foster, péssimo negócio. Mas a campanha oposicionista, diz ela, visa liquidar com a Petrobras, destruir a Petrobras. Agora, não acho que isso se deva, evidentemente, à intenção de destruir a Petrobras, porque a oposição não tem a menor chance de destruir a Petrobras nesse momento, né? Mas é uma visão de longo prazo, ou de médio prazo. Caso o poder petista termine nas próximas eleições. Então, uma visão a médio ou a longo prazo. Por quê? Porque cabe lembrar aos nossos distintos leitores, e neste caso espectadores, cabe lembrar que Fernando Henrique queria privatizar a Petrobras. O Tucanato queria privatizar a Petrobras. E os editoriais dos jornalões defendiam ardorosamente a ideia, com aquele ardor com o qual defenderam o golpe de 64, por exemplo. Porque, no fundo, o ideal desta gente é ser súdito dos Estados Unidos. Isso me deixa um tanto pasmo. Tá certo. Obrigado, Mino, por nos receber. Esta semana a Carta Capital chega um dia antes às bancas, celulares e tablets, né? Nesta quinta-feira já vai estar começando a circular aí por todo o país. Enfim, apesar de estarmos aqui ainda em meio ao fechamento, ainda sem o rascunho da capa, ainda sem o historial, mas fechamento é assim, no fim dá tudo certo. Obrigado, boa noite. Boa noite, Mino. Boa noite.